pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns textos que estão disponíveis para nós na Bíblia, que a gente pode declarar estes textos, estes versículos, em situações que passarmos de medo. Eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa com muitos medos. Inclusive, quando eu era criança, eu me considerava uma criança corajosa. Eu nunca tive medo do escuro, eu nunca tive medo de ficar sozinha. E eu lembro que na minha infância, eu já comentei com vocês aqui, não sei se vocês se atentaram a isso, eu nasci na zona rural e fui criada na zona rural. E o meu pai trabalhava com plantio de café. E na época da colheita de café, ficavam ensacados o café em um determinado local. E era escuro onde estava. E os meus irmãos mais velhos, eles brincavam com a gente assim. Eu duvido que você tenha coragem de ir lá no escuro. E a gente ia. Aí eles falavam, para provar que você foi lá, vocês têm que vir com a mão cheia de café. Para provar que vocês foram lá, naquele lugar escuro. E eu vinha correndo com a mãozinha cheia de grãos de café e mostrava para eles que eu não tinha medo, que eu fui lá. E depois, minha fase adulta também, eu nunca fui de ter medo. Eu já morei sozinha, antes de casar eu morava sozinha. E eu nunca tive medo, nem passava pela minha cabeça de poder passar mal estando sozinha. Que eu sempre fui destemida. Mas tem uma coisa que me causava medo, até pouco tempo atrás. Futuro. E eu gravei um vídeo anterior aqui e compartilhei com vocês em relação à ansiedade. E eu considero a ansiedade um medo do futuro. Então, este medo do futuro, esta ansiedade, às vezes me causava muito mal. Eu tinha medo do futuro não ter membros da minha família. Eu tinha medo do futuro de ficar desempregada. Eu tinha medo do futuro de passar necessidade. Então, esse tipo de medo não era um medo de coisa física que pudesse me acontecer, mas era um medo de uma coisa que eu não tinha controle, de algo que eu não podia controlar. E isso me causava medo. E todas essas coisas quase aconteceram comigo. Eu perdi pessoas importantes da minha família, que eu tinha medo de perdê-las, eu perdi e eu não pude fazer nada. Eu perdi emprego, também não tem como fazer nada. Graças a Deus, o Senhor tem suprido todas as necessidades. O Senhor, Ele tem cuidado de cada detalhe da minha vida. Então, Ele mostra para mim que eu não preciso ter medo, que eu não preciso preocupar com o futuro e que Ele é que me assegura. Então, eu quero compartilhar com vocês e animar vocês que se por um acaso você tiver medo de alguma coisa, medo não só do futuro, mas medo de qualquer outra coisa. Tem pessoas que não ficam sozinhas, que elas têm medo. Tem pessoas que não dormem sozinhas porque têm medo. Então, qualquer tipo de medo, que vocês leiam estes textos, que vocês tomem posse dessas verdades aqui, que eu vou estar compartilhando com vocês. Então, quando passar pelo medo, quando passar por uma situação de medo, declare essas verdades aqui que estão na palavra de Deus. O primeiro deles está em Salmos 56, versículo 3, que diz o seguinte: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, dessas situações de medo que eu tinha, eu só precisava confiar em Deus, depositar nele a minha confiança, porque não estava nas minhas mãos resolver, solucionar aquelas coisas que me causavam medo. Então, o que me restava? Confiar em Deus. Então, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Depois, em João 14, 27, Jesus disse o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então a gente não precisa deixar que nada perturbe o nosso coração, porque Deus, Ele já nos deu a paz dele, uma paz diferente da paz encontrada no mundo, uma paz sobrenatural, uma paz onde tudo pode estar conturbado, onde tudo pode estar um caos. Ele vem com a paz dele e ele tranquiliza o nosso coração, ele tranquiliza a nossa mente e a gente não precisa de ter nenhum medo. Depois tem outro texto em Romanos 8,35 que Paulo diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, através da vida de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção e podemos chamá-lo de Pai. Então, nós não precisamos temer. Paulo fala que nós não recebemos o espírito que nos escraviza. O medo, às vezes, ele escraviza. O medo, às vezes, ele dá tanto, tem uma sensação de tanto terror, de tanto que é como se estivesse escravo dele, refém dele. Mas Deus não nos deu um espírito que nos escraviza, mas Ele nos deu um espírito de liberdade de chegar a Ele, de chamá-lo de Pai. Então, isso nos traz um conforto. Depois, 1 João 4,18 está escrito o seguinte: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Eu não tinha falado sobre escravidão, que o medo nos escraviza. Então, esse medo que nos escraviza, ele é lançado fora quando o amor de Deus entra nos nossos corações. Então, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então aqui a gente pode perceber que quando a gente tem medo, a gente não está tendo acesso ao amor de Deus. A gente não está tomando propriedade do amor de Deus, porque no amor não há medo. Ao contrário, o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E depois, de novo, em Salmo 34:4 diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então a gente vê que Davi, ele tinha medos, ele tinha temores, mas quando ele buscou o Senhor respondeu ele. E além de responder, o Senhor livrou de todos os temores dele. E é maravilhoso a gente saber que a gente não precisa de lidar com nenhuma situação de medo. A gente não precisa viver atemorizado por nada, nem com o futuro, nem com o presente, nem de ficar só, nem da sensação também de estar só. A gente precisa temer esse tipo de situação, porque nós temos um Deus que Ele é acessível a nós. A todo momento que nós necessitarmos da companhia dele, a todo momento que nós nos achegarmos a ele, queremos a companhia dele, de conversar com ele, de ler na palavra dele, a gente lê e a gente sente a presença dele, a companhia dele. Numa oração, quando a gente dobra os joelhos, a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus e a gente sente a companhia dele. Quando a gente canta um louvor a ele, a gente sente a presença dele e sente que aquele louvor está chegando ao teu coração dele. Então, existem N formas da gente usufruir da companhia, da presença de Deus. Então, são estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês. Vou deixá-los todos na descrição deste vídeo para vocês que estão assistindo este vídeo. Se em algum momento sentirem medo, sentirem ameaçados por algo, busquem, recorram na palavra de Deus e compartilhem também este vídeo com outras pessoas, porque se você não passa por situação de medo, mas alguém passar, você possa compartilhar e abençoar a vida de quem tiver acesso a essa palavra. Então, eu agradeço por você ter ficado até o final deste vídeo. E se você ficou até o final, compartilhe, não deixe de compartilhar.
E peço para você também curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.